Primeiro eu quero agradecer a vocês, porque essa história começou, na verdade, quando eu acabei de ler o livro da Adriana num dia, e me emocionou muito, que eu vivi aquele amor, né, que depois a gente vai ver aí sobre o amor deles. Eu me sentia assim, a mulher amada, entendeu? Precisando muito de ser amada. Enfim, eu me envolvi tanto com o livro, a forma, enfim. E rolaram algumas perguntas. Eu falei, gente, eu tenho uma escritora. Eu conheço a escritora deste livro, né? Eu posso perguntar para ela. E eu falei, Adriana, eu posso fazer umas perguntinhas para você? Vai ser um prazer fazer as perguntas. É muito legal, né? A gente lê um E eu livro, vou né? ser muito, Gostar. muito contente de poder participar e responder. Vamos direto. Vou fazer uma pergunta bem básica para a gente começar. O que te inspirou a escrever o Samba Canção? Essa é a pergunta mais básica. É a mais básica, só para a gente começar. Vale a pena, é uma pergunta eu acho que é muito, muito pertinente. Assim, gente, quando eu comecei a escrever essa história, eu não sabia muito onde eu ia chegar. Na verdade, eu tinha visto isso há muitos anos antes de começar a escrever o livro, uma reportagem onde umas pessoas receberam cartões postais anos depois deles serem enviados. E alguns momentos, alguns desses cartões postais, as pessoas que tinham enviado já tinham até falecido. Então isso causou uma comoção muito grande, porque a pessoa estava lendo uma coisa de um outro momento, né? Enquanto era como se você estivesse revivendo, fazendo reviver aquela pessoa naquele momento que você recebeu aquele cartão. E aquilo mexeu comigo, me inspirou muito, e naquele momento eu decidi escrever alguma coisa sobre cartas, correspondências e o poder da memória. Esse poder que o escrito pode fazer de trazer memórias e reviver pessoas. Então, eu comecei pensando nisso, e eu sempre tive, e tenho até hoje, o meu próximo romance também vai ser anos 60. Os anos 60 do Rio de Janeiro sempre me tocaram muito, e eu sempre soube que eu queria escrever sobre o Rio de Janeiro, e nos anos 60. Mas, por outro lado, até por ser autora iniciante, eu me sentia muito mais à vontade de construir uma ambientação no universo que eu conheço. Então, e aí faz um eco com o livro do Luiz Ribeiro, né, que a gente escreveu no nosso ambiente. Então, eu escolhi Flamengo, que foi o bairro que eu vivi a minha juventude, Rio de Janeiro, e 2012, que foi a época que eu comecei a escrever o livro. E aí eu falei, não, então eu vou ter que fazer uma ponte. E para mim, encontro de gerações conversa muito com essa questão de cartas e escrever, então foi aí que eu tive a ideia de uma neta descobrir uma história da avó nos anos 60. E aí eu sentei e comecei a fazer nascer um samba canção. Só um instantinho, você resolveu fazer as cartas assim. Depois que eu vi essa reportagem, eu Sim. tive essa intenção de fazer um livro sobre memórias e o poder das memórias na lembrança das pessoas, o poder das lembranças, o poder de como você pode fazer reviver sentimentos a partir desses escritos. Então foi isso. Então eu tinha essa ideia de justamente conectar essas memórias, e aí, como eu tive essa ideia de fazer uma neta resgatando a memória da avó, foi aí que começou. Então eu vou começar nos anos 2000, eu vou começar com a neta, que é a Lia, para partir para uma descoberta da vida da avó. E aí as ideias foram vindo, e também teve muita pesquisa também sobre os anos 60, como as pessoas se vestiam, como as pessoas viviam, conversei muito história oral, bati muito papo com meu pai, e aí a história foi surgindo a partir daí. Isso aí já era até pergunta que eu ia te fazer sobre a pesquisa histórica, que você é historiadora, tem o canal Lusofonias, bem que já respondeu um pouco, né? Tem também a alegoria da flor, também é muito bacana no livro também, né? O significado da flor. Mas eu queria te perguntar uma coisa, o livro, você faz as cartas, mas ele intercala também, né, prosa com as cartas, né? Então não é só epistolar, né? Ele tem uma narrativa, né? Que fica entre passado, né, e presente, e as cartas, né? Você achou que isso não seria muito arriscado, até porque a carta é um pouco, ele é uma temática meio romântica, a carta, não necessariamente, né? Mas talvez que a maioria pense que é um tema romântico. Você acha que isso ia agradar os leitores? Não foi um formato arriscado você fazer a narrativa junto com as cartas intercaladas? Olha, eu sinceramente Interessante a tua pergunta, hein, Thiago? Eu não senti isso, assim, esse risco, sabe? Porque, na realidade, as coisas surgiram, provavelmente por ser o meu primeiro romance, eu não estava muito pensando assim, o público vai gostar, o público não vai gostar. Eu queria contar uma história.
E para mim as cartas surgiram muito naturalmente, e foi só depois que eu acabei de escrever é que eu percebi esse aspecto epistolar tão forte, que, né, que você não é tipo um Lúcio Cardoso com a Crônica da Casa Assassinada, não é isso, não são cartas que vão se seguindo, é um fio de narrativa em terceira pessoa, onde as cartas elas são as responsáveis pelo resgate. Então, como as cartas eram a personificação desse poder das memórias, desse elo entre passado e presente, entre vidas que se encontram e de emoções que se revivem, foi a partir daí que as cartas, para mim, foram uma evidência. E foi só depois que eu fui perceber como tinha essa espécie de intervalo da narrativa com as cartas. Então, como eu não pensei, eu não senti medo de risco nenhum. Agora, se ficou bom ou ruim, aí eu já não sei, mas foi, de qualquer modo, natural. Eu gostei, eu sou um dos que gostaram. Acho que a maioria, muita gente tem gostado também. Sobre como ocorre a narrativa, você fez isso, né, falando sobre passado e presente, intercalando as cartas, mas isso ficou muito fluido no livro, não ficou aquela coisa truncada. Acho que você fez isso muito bem, ficou bem notável, eu gostei muito. Não é aquele livro que você está lendo e depois, deixa eu voltar para lembrar o que foi dito. Acho que ficou bem uma sequência. Então, esse jogo, assim, do passado com o presente, eu fico imaginando, isso tem muito a ver com a Adriana historiadora, né? Você querer pegar fatos do passado para ressignificar no presente, né? E aí tem o que você estava falando, né, que você também ia perguntar sobre a questão da pesquisa, porque, assim, quando eu comecei a escrever, enfim, eu já tinha o hábito, já tinha o modo de pesquisar do historiador, só que eu não queria escrever um livro de não ficção, então eu acho que o desafio maior foi diluir essas informações num modo literário. Então, assim, eu trabalhei muito com a Biblioteca Nacional, com a Hemeroteca, até tem no meu canal um vídeo onde eu ensino como ver jornais antigos na Biblioteca Nacional, porque isso é um patrimônio que está lá e muita gente não sabe. Se você quiser ver o que saiu no Jornal do Brasil de 6 de janeiro de 1961, você pode, vai lá e ver. E, infelizmente, essa informação não é tão divulgada assim. Então, uma parte do livro, quando eu comecei a escrever, eu não estava no Brasil, eu estava na França. Então, era o meu principal método de pesquisa, era via internet. Então, eu lia os jornais, eu via muito o que se passava, e eu procurei trazer fatos, tipo, realmente, quem ganhou lá a Taça Guanabara foi mesmo o América, naquele jogo, aquilo aconteceu. Então, o Rui assistiu aquele jogo de futebol no Maracanã, que realmente existiu, foi aquele cara mesmo que marcou o gol, tinha mesmo a invasão dos mosquitos, os semáforos não funcionavam. Então, eu inseri os fatos reais ali, mas eu procurei que essa pesquisa não ficasse evidente, do tipo, olha, ela pesquisou isso naquele jornal, então tá lá, porque não era esse o objetivo do livro, e acho que ficaria até maçante, né, partir por aí. E muita história oral, conversei muito com meu pai, coisas do tipo, expressões, e eu lembrava das coisas que meu pai falava, tipo assim, ninguém usava calça jeans, a pessoa usava calça li, né, então, esse tipo de coisa, que talvez até quem é mais jovem não perceba, mas quem viveu naquela época, quando vê aquilo ali, tomar um sorvete no Cirandinha, em Copacabana, são coisas que quem viveu vai ter aquele clique. É claro, eu não, tipo, tô querendo dizer que foi perfeito, e eu acho que, com certeza, quem já leu e viveu aquela época vai achar falhas, mas eu acho que dentro do que eu me propus a fazer, deixando isso como pano de fundo, eu acho que eu consegui resgatar, pelo menos em parte, essa carinha dos anos 60, ou pelo menos o que eu imagino que foi, porque eu não vivi, né? Eu nasci em 81, mas o que eu acho que foi. Acho que a Andréa tem uma pergunta. A gente ia deixar para. Acho que a Cris esqueceu de falar, deixar fazer as perguntas no terceiro bloco, aí vocês vão poder fazer as perguntas. E depois a gente vai falar o Luiz Ribeiro. Anotem as perguntas. Anotem as perguntas. Estaremos ansiosos. Aí vocês vão poder perguntar, com certeza. Adriana, tem uma questão que eu gostei muito no livro, que é uma coisa que eu vejo até às vezes quando você fala, ou no conto, uma vez que eu li também no seu Notepad, você tem um toque de humor. Uma história que não necessariamente é cômica, você coloca umas pitadas, a cueca usada, que é o pano de chão, a fantasia de baiana que um amigo ia trazer para o outro. Eu não vou ficar dando spoiler do livro, né, contar as partes que o pessoal pode ler. Mas assim, eu acho que isso deixa o texto muito divertido.
É uma característica que eu gostei. Você queria que você falasse que como é da importância do humor para você na literatura, se é intencional ou para você flui espontaneamente? Não era intencional. Eu descobri quando eu comecei a escrever que eu adoro toques de humor, e inclusive a Adriana Contista, ela tem mais essa pegada do humor do que a Adriana romancista. Na realidade, o livro ia até um pouco mais para o lado do humor, mas depois começou a ter um certo conflito de tom com essa questão melancólica que eu queria trazer no livro. Então, eu tive que tirar um pouco o pé desse meu lado um pouco de humor, justamente para não fazer uma cacofonia, mas deixando algumas coisas que eu acho que, como você falou, também acho que foi essa a intenção de deixar o texto mais leve e, enfim, daquela coisa de você dar uma risada, de você pensar, de você se colocar naquela situação e achar, não hilário, mas divertido, simpático, legal. Já nos meus contos, não. É mais proposital e eu gosto muito quando eu tenho um conto, não hilário, mas um conto que fazem as pessoas, tipo, rir com aquele cantinho da boca e se imaginar naquela situação. É uma coisa que eu gosto muito e eu procuro trabalhar, porque é muito fácil também você partir para o exagero, então não é fácil, é uma coisa que eu estou aprendendo ainda. Dosar, né? Ficou bem dosado, até espaçado também. Seu livro também tem uma questão ética, né? Você não deixa em si uma resposta, né? Sobre se os mortos têm direito à privacidade, né? Você acha que cabe ao leitor deixar o leitor enfrentar o dilema, não é você que tem que dar a resposta ou dar pistas? Olha, eu acho que sim, eu acho que é ao leitor de responder, e eu não acho que tem uma resposta, até porque quem já escreveu já morreu. Agora, é uma coisa dupla. Se por um lado a Lia não tivesse, ela já sabia desde o início, quando ela pegou aquela primeira carta, ela viveu aquele dilema porque ela quis, porque ela já sabia que ela ia até o final, e o leitor também já sabia que ela ia até o final, senão também não teria história. Agora, é interessante a reflexão, e a reflexão foi justa, porque se ela não tivesse invadido a privacidade da avó dela, ela não teria revivido as emoções da avó dela, ela não teria valorizado e ela não teria conectado. Então, por um lado, você tem esse argumento que permite, mas por outro lado, a avó dela, e não, qualquer pessoa que já morreu, não está ali para te dar a autorização e dizer, realmente, vale a pena, vai fundo. E principalmente quando, no caso, era uma coisa muito privada, mas quando você coloca pessoas públicas é pior ainda, porque as pessoas vão te julgar muitas vezes com olhos de outras gerações, e é uma coisa super anacrônica, porque você vai julgar aquelas pessoas com valores que não são daquela época, que não são dela. Então, assim, eu particularmente, Adriana, não tenho uma resposta para isso. Eu não sei se eu gostaria que ficassem fuçando nas minhas coisas, não. Se eu guardei, se eu não quis, eu, sinceramente, pessoalmente, não sei se eu gostaria. Mas, por outro lado, também, eu não resistiria à tentação de tentar reviver emoções fortes e que pudessem trazer essa memória, esse valor, essa conexão que as cartas só permitiram porque a pessoa não estava mais. Então, eu também não tenho uma resposta, não. Só na hora da verdade para Tem saber, que né? queimar tudo, porque senão o pessoal publica mesmo, igual fizeram com Kafka, ou então, pior ainda, né? Usa contra você, né? Destrói a reputação da pessoa. Tem uns casos polêmicos aí, o Monteiro Lobato, né? Mas não vamos se estender muito, não. Cartas que descobriram dele depois. Deixa eu te fazer só uma última pergunta, que ela não foi nem minha, até da Tereza. Ela perguntando, ela não pôde participar hoje, mas achei bem interessante a pergunta dela, se para você os amores que não são resolvidos, não são vividos, se eles são importantes, se eles são os mais importantes. Uma pergunta profunda para a escritora. Tinha que ser da Tereza, né? É a cara da Tereza essa pergunta. Olha, eu não sei se eles são mais importantes, mas eu acho que certamente são os mais inquietantes, porque quando você tem um amor que você conclui, e principalmente se for um amor a longo prazo, ele sofre o desgaste. Ele tem a oportunidade de sofrer o desgaste, as coisas boas, as coisas ruins. E quando é um amor que não foi,
você só conta com a sua imaginação. E a imaginação nos prega muitas peças, porque é claro que você vai imaginar o que tem de melhor ali. Você não vai imaginar a pessoa acordando toda torta, meio suja no olho. Não, você imagina aquela coisa perfeita, aqueles momentos bons. Então, assim, com certeza eu acho que são os que dão mais margem para a romantização e, enfim, esse sonho. Agora, não necessariamente são os mais importantes. Eu acho que vai depender de cada caso. No caso desse livro, certamente, se o amor tivesse se concretizado de outra forma, ele não teria tido o poder que ele teve. Teria sido um caso a mais que aconteceu. E o fato dele ter ficado naquela coisa que deveria ter sido e não foi, que poderia ter sido e não foi, com certeza toda a potência do livro está aí. Cris, você quer deixar a Maritza e a André já fazer a pergunta agora, ou deixar só para o final, aproveitar a sequência? Não, eu acharia melhor deixar para o fim, não sei. Aí fica a encargo do Ribeiro, porque eu acho que seria importante que as perguntas fossem depois. Mas eu tenho que completar uma pergunta para você, que eu pedi para você fazer, né? E essa assinatura de florzinha, hein? Isso aí, bom, começou o seguinte, eu tinha já tido a ideia de colocar uma flor, na verdade eu queria um símbolo. Eu queria um símbolo que marcasse, porque eu gosto muito de conversar através de símbolos. Eu acho que mesmo quem, de repente, não sabe, no livro eu explico o significado. Eu fui bem didática, eu fui bem legal com o leitor, assim, eu peguei o leitor pela mão e eu expliquei o que era aquele símbolo. Mas eu nem acho que isso seja necessário. Muitas vezes você pode ter determinados símbolos que não vão... Por exemplo, o dia da festa de São Sebastião tem a ver com isso, porque São Sebastião também, isso não fica no livro, mas a festa de São Sebastião foi um mártir. Ele foi alguém que também teve a vida interrompida como o amor interrompido. Esse foi um símbolo que eu não explorei, mas o da flor não, eu expliquei. Agora, essa ideia da flor como assinatura, isso aí foi um presente que eu ganhei do nosso queridíssimo Luiz Henrique Dourado, que não está aqui, mas faz parte da nosso clube de leitura eclética. Ele foi dos leitores beta do meu livro, na época que eu fiz o curso. E eu estava conversando com ele, aí a ideia, o pontapé, quem teve a ideia de fazer isso como assinatura fui eu, mas quem teve a ideia de ter alguma coisa para marcar foi ele. Ele falou, você tem que tentar fazer, se você puder, uma linha que vai marcar todas as cartas. E aí ele falou, aí você se vira aí e pensa em alguma coisa. E aí eu tive a ideia de usar essa marca, essa permanência nas cartas através da flor e conectar com uma coisa que a Lia já tinha visto na avó dela a vida inteira. Porque é isso o livro. O livro é você reconhecer uma pessoa em um novo formato. Eu até chego a falar isso no livro, é como se fosse um sonho. Quando ele vê a Lia, ele diz, eu via como se eu visse a Emília, mas em um novo formato. Como num sonho, como a gente vê uma pessoa, a gente sabe que é aquela pessoa, mas no sonho ela parece diferente. Então, a Lia e Emília eram um espelhamento presente. Então, o fato dela ter visto a assinatura da avó nas cartas da infância dela, o fato da avó ter carregado aquela assinatura a vida inteira e ter morrido ainda praticando aquela assinatura, símbolo daquele amor que ninguém sabia que existiu, é a permanência. Então, o símbolo dessa flor e o símbolo dessa assinatura é muito forte. Tanto que quem comprou na primeira semana o meu livro, eu fiz que nem o Luiz Ribeiro. Eu mandei uma cartinha para as pessoas. E eu desenhei, eu mesma, de próprio punho, uma flor em cada carta que eu mandei para as pessoas, porque era isso, era o símbolo da permanência, do amor e de você carregar isso consigo a vida inteira pela importância daquilo ali. Ah, Cris, olha você com a sua flor aí. O Thiago também tem a flor. Fica triste não, André, eu vou te fazer uma florzinha, viu? Teu microfone tá cortado. Tiago, você acha melhor, então, fazer elas perguntar primeiro para ela? Eu acho que pode, são duas perguntas, né? Eu acho que vai sair então, bem, né? tudo Já bem. para manter a sequência. Quem foi primeiro foi a André, né? A minha pergunta não é exatamente uma pergunta.
É assim, primeiro que aquela coisa, né? O texto é de uma fluidez fantástica, né? Agora, em relação... Já conversei com a Adriana, eu acho... Porque, assim, essa fluidez não é fácil de conseguir, né? Não é simples. Né? A gente que escreve sabe que o quanto trabalho dá você ter uma leitura fácil. Fácil de ler, né? Não significa que leituras que não sejam fáceis de ler sejam ruins, mas dá tanto trabalho quanto você ter uma leitura fácil no sentido de fluida, né? Em relação ao Rio de Janeiro, só que eu queria fazer uma pergunta, que você coloca um Rio de Janeiro bem romântico, né? Longe da efervescência política que estava acontecendo na época, que eu acho que tem a ver com esse amor romântico, né? Mas eu fiquei pensando, você fez essa escolha ou isso não passou pela sua cabeça? Porque também a interrupção do amor podia ser alguma coisa do momento político tão grave que a gente estava passando naquele momento, né? Excelente a tua pergunta, André. É legal que a gente conversou 1h30 no telefone e a gente não falou disso. Bom, vamos lá. Foi uma escolha. Certamente foi uma escolha. Por 2 razões. A primeira é que eu acho que esse período, bom, um pouco depois, mas esse período também um pouco, até porque tinha acabado de ter a fusão lá da Guanabara e tudo mais. Esse período, eu acho que quando as pessoas pensam muito nesse período, as pessoas pensam muito em política. E eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem que as pessoas continuavam vivendo e continuavam amando e continuavam morrendo e continuavam comendo e continuavam comprando e continuavam... Então, assim, eu acho que de um lado foi proposital para mostrar que, assim, a política existe, sim, mas você vive outras coisas tão importantes quanto e a vida continua e a vida das pessoas está lá. Essa foi a primeira razão. E a segunda razão, e isso foi uma coisa que eu desenvolvi já bem depois, eu tenho a intenção de fazer uma espécie... Eu vou chamar aqui de trilogia, mas eu não sei se esse vai ser o melhor nome. Mas de fazer 3 romances só de anos 60. E o segundo, que é o que eu estou escrevendo agora, esse sim, ele é a maior parte, o cerne dele, o coração dele está na política. Porque ele começa em 31 de março de 1964. Justamente ali, com um sargento que viveu ali a tomada do QG da Artilharia da Costa em Copacabana. Então, assim, vai ser uma outra visão. Não é o mesmo ano, não é o mesmo período, mas é a mesma década. E depois vai ter um terceiro, que eu não vou falar ainda, porque esse aí eu nem comecei a escrever, mas vai ter um terceiro que vai para uma coisa ainda completamente diferente e importante que aconteceu nos anos 60. Então, a ideia vai ser fazer justamente depois o combo dos 3 livros, anos 60, momentos diferentes, vidas diferentes, e que vão, de certa forma, não diretamente, mas dialogar, mas vai ter um fio condutor. Ah, bacana, bacana. É interessante isso que você comentou, Andréia, porque, na verdade, se ela fosse falar da política, ela não iria criar quebrar toda a sequência tanto amor, o envolvimento ali dos dois, né? Eu acho que aí seria muita coisa para falar. Não, assim... Aí é uma aula para gente que num dia, quem sabe, vai querer ser escritora, lá velhinha, aos 80 e tal. E pirando assim, quer dizer, de repente ela fez a escolha do Rio mais romântico para contar uma história romântica, né? Para a gente se inserir nesse romantismo, né? Poderia ser uma escolha, seria talvez outra história, desse romance ser interrompido pela efervescência, porque o Rio, em 61, o Brasil, em 61, já estava bastante complicado, não foi só em 64. Né? 64 foi o que as pessoas conhecem mais, mas a gente tem ali os anos 60, você tem, na verdade, desde que Getúlio se suicidou, a coisa foi num contínuo, né? E era um turbilhão atrás do outro, né? Agora, só mais uma coisinha. A imagem da festa de São Sebastião é muito legal. Eu estudei muito essa festa para fazer isso, muito mesmo. É uma festa que eu gosto, que eu acho que é muito viva. E essa coisa de conversar, né, de dizer que a trilha sonora da procissão é a mesma trilha sonora do estádio de futebol. E é isso é a cara do Rio.
No meu novo romance, eu uso tem um momento que eu falo da festa de São Sebastião. Verdade? Eu tô bem Eu acho curiosa. que é muito a cara do Rio, a festa de São Sebastião, de São Jorge, né? É muito Rio ainda, né? Verdade. Pronto, calei. Mais alguém aí perguntando? Agora a Marit, você queria Eu perguntar, não? acho que assim, quem vai falar? Marit, você Marit. levantou a mão, você não vai Posso fazer a falar? pergunta? Pode sim. Não, não Como tenho é que é? Porque pergunta o para meu gato tá fazer. querendo morder o fone aqui, desculpa. Eu não tenho pergunta para fazer, não. Eu quero só elogiar, né? Que eu adorei o livro. Eu li muito rápido, eu não quis fazer mais nada. Enquanto eu não terminasse de ler o livro, eu estava muito envolvida com a história, né? Como foi falado, é uma fluidez muito grande, um sentimentalismo, um romance, foi muito gostoso. Eu gostei muito, muito do livro. E eu não sei por que eu fiquei torcendo para os dois, tá? Eu fiquei, apesar de, né, da idade assim disparatada, mas assim, em algum momento eu senti ali um sentimento, alguma coisa ali entre eles, mas enfim, não tinha motivo. Mas eu gostei muito. Parabéns, Tá Adriana. muito obrigada. Na verdade, eu me preocupei muito, né? Porque ainda bem que eu não sou religiosa, porque eu me apaixonei por esse padre, né? Não tem a dúvida. Eu também me apaixonei por ele, Adriana. Olha aí. Engraçado que várias pessoas me falam, mas ele é o melhor personagem. E é interessante. Que triste saber o padre, inclusive, né? Mas dá para entender, então, o E uma porquê. coisa Tá? muito interessante, gente, é que várias pessoas, não foi nenhum nem dois, várias pessoas vieram me falar. Adriana, eu vivi isso. Tanto padres que viveram isso, como mulheres que se apaixonaram. E eu não esperava ter um retorno, e pessoas assim que você sentia que estavam um pouco acanhadas de me contar essas histórias. É claro que eu não vou dizer aqui quem Interessante, foi, então. mas Eu conheço assim, também um e padre eu que fiquei viveu muito isso. feliz, assim, porque eu acho que literatura, gente, se você não consegue tocar na emoção das pessoas, em pessoas de carne e osso, se você não consegue fazer as pessoas reviver de alguma forma a humanidade delas, a literatura não vale a pena. Então, é isso que realmente me deixou muito feliz. Agora, respondendo a tua pergunta, eu vou responder de duas... Pergunta não, que foi uma pergunta do teu comentário, Maritza. Duas coisas. Uma das minhas preocupações, pelo menos até hoje eu nunca tive nenhum eco nesse sentido, eu não queria ficar piegas, assim, eu não queria ficar aquele romance água com açúcar que você torce e sai mais açúcar. Sim. E acho que, pelo menos eu consegui, pelo menos me parece que sim, não sei, pode ser que daqui a uns 10 anos eu vou reler o romance e vou jogar no lixo. Mas a princípio eu tenho essa impressão. E a segunda coisa, depois se você tiver interesse, dá uma olhada num vídeo do meu canal, eu te mando depois no WhatsApp, onde eu fiz até um vídeo com a Flávia, a editora, falando sobre isso, porque nessa cena específica que você está falando aí da Lia e do Rui, ela não era bem assim. Houve uma modificação por sugestão da editora, não foi uma imposição, eu acatei porque eu quis. Mas eles me fizeram uma sugestão de uma modificação. Então, eu não vou falar aqui porque eu não sei se todo mundo já leu o livro, então também a ideia não é dar um spoiler, porque é no final do livro. Mas se você tiver interesse, eu vou te mandar no privado e aí você vai ver que aí tem o antes e o depois da edição. E eu não me arrependo de ter feito essa edição, mas assim, foram motivos não editoriais, mas literários, de consistência de personagem, que foi o argumento para mudar isso, e eu acatei, achei que valeu a pena. Mas assim. Eu achei que o final foi assim, tinha que ser aquele mesmo. Não, mas não é do final, não. É de uma parte um pouco anterior. Quando eu te mandar, você vai entender. Não é a questão do final do livro, mas é da questão da relação da Lia com o Rui. Quem tiver interesse, depois eu até posso botar nos comentários aqui do vídeo, quando eu botar no YouTube, é a parte da interação da Lia com o Rui depois da narrativa. No final da narrativa, eles têm, enfim, aquele face a face. Agora acabou a história, agora você já sabe o que aconteceu entre eu e a sua avó. E nesse momento, há, enfim, uma hora da verdade, onde, peraí, e agora? O que vai acontecer? Então, é nesse momento em que tinha um detalhe, não era muita coisa não, era 2 parágrafos que eram diferentes, mas que mudaram um certo tom do livro e, enfim. E aí fica ao critério do leitor se dizer se prefere o antes ou depois, né? Eu gostei do jeito que ficou. Não, eu também gostei.
Gente, muito obrigada. Andréia, a gente não está te ouvindo, o teu microfone está cortado. É porque eu estou dizendo, eu assisti essa polêmica lá no Carreira. Você assistiu? E eu acho que ficou melhor assim. Eu também, agora, mas na hora eu não achava, não. Eu queria matar a Flávia. Mas hoje eu concordo. Ô, Adriana, você falou aí do Luiz Henrique Dourado. Ele fez a leitura crítica do meu próximo lançamento. Ele é e fantástico. Fiquei muito feliz, né, com os toques dele e tal. Então, também acho que... Mas é só pro ano que vem. Tem muita coisa. Conta aí pra gente, vai ser muito legal. Quem sabe aí no próximo a gente não faz no ano que vem um café literário com o teu livro aqui pra gente conversar. Só pro ano que vem, só pro ano que vem. Ano que vem a gente espera. Gente, vamos passar pro Luiz Ribeiro, mas antes eu só queria muito agradecer a todos vocês, assim. E se tiverem críticas, assim, eu sou uma pessoa que eu aprendi muito a lidar com críticas, então, assim, não se sintam intimidados, eu não vou detestar vocês nem chorar num canto depois, viu? Eu acho que eu sou uma escritora que, como todos, tem muito que aprender. Estou muito contente, eu estou muito orgulhosa do meu primeiro romance, mas é aquilo, é um trabalho, é um aprendizado. E muito obrigada pelo carinho de vocês e pelo convite. Adriana, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante aí nesse teu livro, né? O título Samba Canção. O título como samba canção. Eu explico isso no decorrer do livro. Sim. Na verdade, a ideia surgiu porque como o samba canção, nessa época do livro, ele já estava começando a entrar em declínio. Né? Ele não é do início dos anos 60. No início dos anos 60 já estava começando a bossa nova. Então é isso. Você tem duas coisas. A questão do ritmo, a questão de um samba-canção melódico, um samba-canção que te entra na cabeça, um samba-canção daquele... Na verdade, o samba-canção também era tudo história triste, né? Os amores eram... De romance, de amores que não deram certo. Que não davam certo. E o samba-canção, a ideia era aquela música na cabeça que... Você tá cantando, daqui a pouco você esquece, daqui a pouco volta na tua vida, daqui a pouco você tá lavando a louça, a música vem, como as memórias, que vêm e vão em momentos diferentes da sua vida. E como um samba-canção foi o romance dos dois. E, além disso, tem aí já a questão do símbolo. Que o final não foi bom. O caso do samba-canção, do ritmo como samba-canção, que estava saindo para deixar o espaço para a bossa nova. Bem. E agora vamos para o Ribeiro. Grande, adorei o livro. Vamos. Amei. Vamos. Maravilhoso. Ribeiro, vamos lá, né? Eu tive que fazer uma cola, né? Aquela escola que depois entra na improvisação, né? Então, a minha primeira pergunta, normalmente, como o nosso amigo Tiago fala, né? É aquela... Quando você começou a escrever o enredo da sua narrativa, você já sabia o que queria escrever? Calma. Por que escrever? E se você se utilizou de alguns questionamentos existenciais e os espelhou no livro? Excelente pergunta. Eu queria só começar agradecendo vocês. Obrigada! Muito feliz pelo papo. Quero dar parabéns pelo livro da Adriana. Eu gosto muito de acompanhar ela. Eu acho que quem tem tanta generosidade para falar de história e para contar histórias é sempre muito bom encontrar tanta generosidade na internet, né? Para quem vai contar de coisas que nem sempre são muito fáceis. Então, parabéns pelo livro. E adoro o seu canal, adoro tudo que você escreve. Então, parabéns pelo lançamento. E agora, começando a responder. Quando eu comecei a escrever esse livro, o meu conjugado, vou mostrar aqui. Eu comecei a escrever ele em 2012. Então, ele tem muito tempo. E eu lembro que eu comecei a escrever ele e não lembro exatamente por quê. Eu lembro que eu sempre tentei escrever um livro e nunca tinha conseguido escrever um livro. Então, ele é uma tentativa de escrever um livro que ficou largada, como se eu tivesse escrito uma carta há muito tempo lá atrás e não lembrava mais que ela existia. Eu tinha 18 páginas disso escrito e estava guardado no computador, já com o nome conjugado. Eu lembro que, na época, morar num conjugado sempre foi uma coisa que me atravessou muito,
porque eu morava numa cidade pequena, que era Petrópolis, mas numa casa grande com 3 quartos. Aí eu vim para o Rio de Janeiro, que é uma cidade imensa, e fui morar num apartamento minúsculo. Esse contraste sempre foi uma coisa que ficava na minha cabeça. E aí, quando eu comecei a escrever, eu tinha essa angústia em relação a espaço literário, inclusive, em questões de linguagem, né? Em relação à claustrofobia, eu me sentia, de alguma maneira, muito claustrofóbico ali no apartamento, porque quando eu mudei, eu não tinha televisão, não tinha computador, e meu celular não pegava, então eu era meio que um náufrago dentro desse apartamento. Então eu me questionava muito sobre essa claustrofobia, e, por outro lado, eu não sabia o que seria. Tem sempre uma angústia, eu acho, que é a angústia de tudo que eu tento fazer, porque eu também trabalho como dramaturgo, né? Eu nunca sei que linguagem utilizar em cada trabalho que eu faço. Eu mudo toda a forma de escrever em todo trabalho. Então é como se eu nunca soubesse fazer. É como se eu estivesse sempre aprendendo, porque aquela linguagem só tem validade naquela própria obra. Então eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, eu não tinha ideia de que tinha feito um livro, e eu não tinha ideia de para onde ia. Eu só fui retomar isso durante a pandemia, porque eu estava fazendo doutorado e não aguentava mais escrever coisa teórica, eu estava sufocando em ter que ler livros teóricos e ter que escrever uma tese trancado dentro de casa novamente. De novo, a claustrofobia bateu, e aí eu achei esse texto, e escrever esse texto foi talvez a minha forma de lidar com as duas claustrofobias, aquela lá de 2012 e essa de agora na situação pandêmica. Eu acho que é isso. Seu microfone está fechado, Cris. Seu microfone está fechado. Para abrir, Cris, você tem que clicar na bolinha branca embaixo. Tem uma bolinha com microfone. Clica lá que abre. Isso. E agora? O que eu estava falando? Você fez a primeira pergunta. Você disse que começou a escrever em 2012, certo? Parece que você morou nesse conjugado de 2006 a 2016, é isso? Isso. Foram 10 anos. Neste mesmo conjugado? Nesse mesmo conjugado. Então, de 2006 a 2012, você passou por toda essa claustrofobia, sem escrever nada. Exatamente. Em 2012 é o ano da minha primeira peça de teatro, então as duas primeiras coisas que eu escrevi foram esse que ficou abandonado e a minha primeira peça de teatro. E esses primeiros anos de conjugado foram os mais intensos, porque eu não tinha sequer amigo ainda, eu estava mudando para a cidade, então não tinha ninguém junto, então eu me sentia pouco acompanhado. Então eu acho que é isso, assim, foi um momento de mais intensidade mesmo, em que eu morei lá. Porque é um tempo complicado, né? Porque foram de 2006 a 2012, né? Bom, a minha segunda pergunta é o seguinte: você falou já logo que você já foi dramaturgo, você não sabe como é que você escreve. Então, já estou pegando a cola aqui, tá? Utilização não só da poética, mas também da forma em poesia para narrar o seu conjugado. Foi intencional ou fez parte do momento de criação, daquele momento de criação, do momento que você escrevia sobre o conjugado, ou você, não, eu vou fazer um texto desse jeito? Foi intencional e tem a ver com um pouco com o que a Adriana falou, por um lado, com o recurso de humor, né? De tentar usar um recurso humorístico, mas também tem muito a ver, que eu acho que é o ofício do dramaturgo que revela, que é com a sonoridade, né? É um texto que é para escutar um pouco. Então, uma coisa que eu fui descobrindo, eu só descobri depois que eu acabei,
que eu não faço associação por imagens e eu não faço associação por lógica, eu faço associação por sonoridade. Então, uma palavra, eu associo uma outra palavra com um som diferente e vou construindo o texto a partir de acúmulo sonoro. Então, o desdobramento se dá a partir de uma sonoridade que é típico de quem trabalha com teatro, né? E eu não sabia fazer sem ser no teatro, então eu acho que eu usei esse recurso sonoro como forma de escrever. Então a coisa vai já começa na primeira frase, né? Quando fala do pelado, polaco, peludo. Então é isso, assim. Eu não descrevi que era um homem que tinha muito pelo, nascido em não sei aonde. Até porque seria muito chato, né? É uma sonoridade que ia levando, que ia construindo. Então, todos os personagens têm a ver com sonoridade, toda a escrita. Então, a intenção era chamar a atenção para uma sonoridade. Acho que se eu tivesse escrito totalmente em prosa, sem dividir, apagaria um pouco do efeito de perceber a sonoridade. Principalmente porque tem trocadilho que escapa, né? Eu queria chamar a atenção até para os ruins. Eu fiz questão de deixar até os que eu achava sem graça, porque eu acho que as pessoas encontrarem defeito no livro também dá uma certa empatia. Quando fica menos... Quando a pessoa sente que o livro está muito lá em cima, eu acho que elas sentem distância. Quando elas sentem que está meio sujo, que está meio errado, está meio bagunçado, elas sentem mais parecido com a vida delas. Porque a gente é meio sujo, meio bagunçado, meio confuso, né? Então a ideia era meio deixar... Tipo a piada do Paulinho Mosca, que tem, não sei o que lá. Aquilo é muito sem graça. Eu acho aquilo de um negócio ruim. Eu leio e fico assim, putz, como é que eu fiz isso? Mas eu deixei de propósito porque eu gosto de que tem essa sujeira, sabe? Mas eu acho que no texto fica bom porque a questão da sonoridade fica como se fosse uma improvisação musical. E você fica retomando motivos, né? Que a pessoa fica chamando tecnicamente leitmotiv, né? E você fala, a vida serve, retoma várias vezes. E você fica, mas aí você vai reconstruindo, vai dando uma nova intenção, vai modulando. Então, assim, para encontrar as frases de efeito, sempre tem muita sujeira no caminho, né? Isso fica muito legal. E o minimalismo, né, do teatro, né? O tablado, a sua página também, você pega aqueles mesmos objetos e vai recriando também, né, no espaço pequeno, né? Você comenta sobre suas palavras, né? A sonoridade é algo assim, né? É o livro é sonoro. E, inclusive, muitas vezes, quando você escreve, você vai juntando as palavras, né? Como se a gente estivesse falando, né? Como a gente fala, né? Eu realmente achei, assim, muito incrível. Eu não posso ficar muito elogiando. Então, vamos lá. Pode sim. Pode? Pode. Depois. Vamos lá. Eu te fiz a pergunta. Ah, sim. Aí, nessa história toda, vamos lá, já que você é doutor em literatura, eu lhe pergunto, como é que você caracterizaria esse gênero dessa narrativa? Porque a gente sabe que nós temos 3 segmentos, né? A narrativa, a lírica e a dramática. Como é que você colocaria o seu livro? Qual o gênero? Estamos puxando Vamos lá. doutor em literatura, hein? Eu diria que é uma novela... eu diria que é uma novela à la romance, porque eu acho Esse que... alá aí é dela, da Adriana. É da Adriana? Mas eu acho que eu acho que é uma novelinha à la romance. Mas eu não tenho certeza não. Porque eu não tenho... Porque é isso, quando a gente pensa no romance, a gente pensa em várias narrativas que vão se abrindo. Quando a gente pensa no conto, a gente pensa na concisão, né? De um único eixo narrativo. Eu acho que eu tenho um único eixo narrativo, mas eu também acho que ele se abre o suficiente para que pudesse ser considerado um romance. Então eu acho que ele está dentro de uma novela. Talvez na novela como era concebido ali pelo pessoal do final da Idade Média. Talvez possa ser uma novela de cavalaria íntima. Não, para aí, ô doutor, porque eu aqui em pleno 2021, sessentona, eu digo para você que eu poderia classificar isso como uma narrativa poética. Acabou. Tá bom, estou satisfeito. Mas não poderia também falar que tem um quê de autoficção também, que é um termo mais contemporâneo também? O quê? Autoficção, um pouquinho, não sei. Ele que vai me dizer se é ou não, porque ele vai dizer se tem autor ou não no livro.
Ah, é. Então, eu acho que talvez seja uma inversão, é porque eu acho que a autoficção, a pergunta é muito boa, mas eu acho que a autoficção ainda parte do biográfico para inventar. Eu acho que eu parto do contrário, eu parto da invenção e das paranoias justamente para traduzir coisas que realmente aconteceram. Porque eu acho que muitas dessas figuras, se elas lessem, porque algumas dessas figuras realmente existem, se elas lessem, elas veriam que elas não têm nada a ver com isso, mas ao mesmo tempo tem a ver com uma deformação que eu fiz delas, sabe? Então, eu não sei, eu sou. Quando eu rebato nos gêneros, eu fico realmente bastante inseguro. Mas narrativa poética eu tenho certeza que é. Concordou com alguma coisa? Essa Bem, narrativa poética... você tem vários personagens, isso aí né? influência Você tem as três vizinhas, a síndica, o Clóvis, o cachorro, que com a sua brincadeira sonora virou luva. O cachorro luvas. O polaco, o Dege. Você não vai fugir de alguns desses aqui, não, hein? Tem o Dez Dentão, tem o tal do Silvio, a Dalva. Cara, eu não quis buscar, mas eu acho que não tinha nome, não. O morador que queria se matar. Não tinha nome. Ah, tá, obrigada. Nádia e Jimmy, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Na página 18, você está com o livro aí? Tô. Ai, cadê o teu livro aqui? Na página 18... O Tiago vai até lembrar. Você diz assim, né? Vamos falar de estrofe? 1, 2, 3. 3, terceira estrofe. As três são tão parte de mim, são tão parte do que eu penso delas, que se tivesse que escolher entre elas ou elas, aí começa a brincadeirinha dele, né? Desculpa, não é brincadeira, é arte. Ou elas e elas. Nossa, fantástico, né? O cara é um geninho, né, Tiago? Ficava com o pobre do cachorro preto. Eu ia perguntar para você agora, por que pobre? Mas antes de eu te perguntar isso, nós vamos para a página 41. E nós damos de cara que na página 41, na página 42, na página 43, você fala do Clóvis. Você não suporta o Clóvis. Por que tanta implicância com esse cachorro? Então, o pobre do cachorro preto é sonoridade, né? O pobre do cachorro preto é uma coisa que, para dizer o pobre do cachorro preto, é gostoso. Cabe na boca direitinho, coitado. E eu tenho uma coisa, eu sempre digo que eu vivo um comunismo natural, que não é exatamente teórico, mas é sentir determinadas opressões e oprimidos em lugares talvez inesperados. Eu sempre achei, eu não gosto de poder de jeito nenhum, então eu achava essa síndica, ela realmente existia, e eu sempre tive alguma vontade de brigar com síndicos, assim como eu sempre tive vontade de brigar com qualquer pessoa que tem alguma hierarquia de poder em relação a mim. E ela era uma pessoa muito esquisita. Mas isso é comunismo? Então, é por isso que é natural, ele não vem de... Eu vou identificando. É poder, eu acho ruim. Eu tendo vontade de desfazer e olhar para quem está fora das instâncias do poder. Então, eu adoraria destronar... Você sempre está fazendo esse tipo de observação existencial, né? O livro todo é assim, né? Isso. E então, aí, vai lá, continua. Ela tinha uma coisa muito engraçada, e aí é curioso, porque ela
ela não tinha muito tato para dizer as coisas. Então, por exemplo, tinha uma época que estavam jogando miolo de pão para os pombos da janela do prédio. Ela escreveu no elevador assim: seu desgraçado, se você quer trazer doença e matar pessoas que moram no prédio, não faça isso nesse prédio, mude de casa e mate outras pessoas. E aí ela escrevia exatamente assim. Ou então, uma vez que alguém jogou uma guimba de cigarro, se você quer incendiar a casa de alguém, mantenha-se jogando guimbas de cigarro que podem cair na cortina e botar fogo em outros. Então ela tinha um jeito de falar que eu achava muito esquisito. E ela era aquela pessoa que tratava seres humanos assim, mas ficava o dia inteiro com um poodle pretozinho aqui embaixo do braço. Vira-lata. Mas o de verdade era poodle. E ela botava sapatinhos nele, e ele ficava aqui embaixo do braço, e ele tinha uma cara de triste. Porque eu acho que o cachorro, no fundo, se sente idiota quando alguém trata ele como idiota. E aí ele se sentia triste porque ele não podia andar, ele não podia rir, ele não podia brincar, ele não podia fazer nada, porque ela ficava ali tratando ele como se fosse um pequeno aristocrata do prédio, como se fosse o príncipe, como se ela fosse abandonar a profissão de síndica e fosse tronar ele. Então eu achava essa situação muito... me comovia existencialmente que numa cidade tão desigual quanto o Rio de Janeiro, existia alguém que tratava o cachorro assim. Então é isso, dentro de uma paranoia claustrofóbica, isso foi aumentado X vezes 10 e virou um negócio gigante, né? E ela foi uma das primeiras vontades que eu tive de enfrentar o poder do Rio de Janeiro. Como a cidade do Rio de Janeiro era muito grande para mim, e eu tenho 1,5 m, enfrentar a cidade grande era muito difícil. Então eu acho que era o tipo de poder possível de ser enfrentado, aquele que estava ali em volta do meu umbigo do prédio, sabe? Então eu acho que é isso que me chamava a atenção, e por isso que eu tinha tanta pena do cachorrinho Clóvis. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu vou fazer junto, tá? Qual dos... Não, vou fazer separado. Quais personagens que colaborou, participou com esse narrador fantástico em que expôs toda essa crise existencial, né, para você compor o livro dessa forma? Qual dos personagens? Primeiro, o Polaco. O Polaco eu acho que talvez seja o protagonista do livro, de alguma maneira, eu não acho que é o narrador. O Polaco, porque eu acho que quando ele termina a amizade com o Polaco, quando o Polaco termina a amizade com ele, eu acho a cena mais triste do livro, eu acho aquilo de uma tristeza, porque era uma amizade já tão meio frágil, tão estranha, tão esquisita e tão dificuldade de conversa, que eu acho que ele é o principal. E ele é baseado num cara que não era polaco, obviamente, mas morava em frente para o meu pé e estava sempre pelado. Então, eu sempre dizia que para eu ficar vendo essa pessoa pelada todos os dias, eu tinha que positivar isso. Então, eu dizia que eu olhava o saco dele como se fosse um oráculo do meu dia. Então, a partir do momento, eu olhava e dizia, bom, hoje vai ser bom o meu dia porque o saco dele está de determinada forma. Então, eu lia o futuro a partir do saco do cara que estava todos os dias pelados. Então, quando eu namorava, era terrível, porque todas as namoradas eram obrigadas a ver ele pelado. E ele não tinha constrangimento. Ele falou, opa, beleza? A gente já se cumprimentava, não tinha nenhuma... A gente tinha uma intimidade entre a nudez dele e mim, que era impressionante. Eu acho que ele é o personagem principal, porque eu acho que ele é a primeira figura que me faz olhar para fora. Então, é a primeira imagem de olhar para fora desse personagem. É para essa figura que está ali pelada, né? E que você demonstra realmente emoção, né? Sim, eu acho que é o único que ele realmente gosta. O Polaco a perda do mundo mesmo. Quando o Polaco desaparece, e aí, quando o Mesh vira some, quando o Polaco desaparece, eu acho que é ali que o livro começa a realmente acabar, porque não tinha mais quem sustentava, não tinha mais muito o que olhar, né? E o personagem meu preferido, que é depois do Polaco, que é o Desde. Pois era sobre ele que eu queria te perguntar. Quem é Desde?
Ninguém, esse não é ninguém. Esse aí, eu achei muito engraçado imaginar uma pessoa que só tinha 10 dentes na boca, que eram... Não, você está falando 10 dentão. Isso, são o mesmo. O 10 é o apelido do 10 dentão. Ah, não, então peraí, eu troquei. Qual é o nome daquele que faz tudo que é invisível? Que tira as coisas do lugar quando você sai? Então, esse não existe, né? Esse ninguém sabe quem é, se existe. Não, para. Se é que alguém mexe, né? Eu sempre digo, se é que alguém mexe. Ah, tá. Era uma das eu acho suas que ela jogou verde, paranoias. Você jogou quer verde deixar para pro ver se você leitor, me pegava quem pareceu. mexia aí. Pois é, eu não sei se alguém mexe, não. Eu tenho A minhas ideia é dúvidas. deixar que o leitor se põe essa questão, porque no fundo essa esse não é a questão do livro, né? Embora ele pergunte isso do início até o fim, isso aí é o que menos interessa, né? Na Ah, psicologia. eu acho que isso faz parte de algo, sim. De Eu acho que é o alguém fio que condutor, questiona tanta coisa e que é a está premissa. vivendo uma crise existencial profunda, É né? só o meu dia a Aí, dia mesmo. hã? É só o meu dia a dia mesmo. Continua sendo, não, né? Mais ou menos. É, Agora eu não no moro seu mais livro, sozinho. Se as coisas mudam de lugar, eu já não acho que foi uma entidade que veio e mudou. no seu livro, o prefácio é feito por um cantor, compositor e escritor chamado Luiz Capuccio. Eu não conhecia e fui conhecer, né? Para você, o Luiz Capuccio ajudou de alguma forma você a trabalhar essa tua crise existencial? Não, o Luiz Capucho ele só leu quando já estava pronto e já estava indo para a editora. O Luiz Capucho, eu acho legal indicar para vocês aqui, é um dos meus escritores preferidos, um dos músicos preferidos. Ele compôs, a única música de muito sucesso dele é uma que a Cássia Eller gravou, chamada Maluca. Não sei se vocês conhecem, que é lindíssima. Ele é um escritor e poeta de contracultura carioca, gay, e que escreveu o primeiro livro dele chamado Cinema Orly, em que ele conta as aventuras dele dentro do cinema pornográfico aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Ele acabou contraindo HIV e aí ele ficou em coma durante 8 meses. E quando ele saiu do coma, ele teve um dano nas cordas vocais que mudou muito a tonalidade da voz dele. E aí ele escreveu o Cinema Orly e começou a escrever. Desde que eu conheci as músicas dele e conheci os livros dele, eu fiquei apaixonado, fiquei fascinado. Falei, eu preciso ser amigo dessa pessoa. Fui procurar em todas as redes, adicionei ele. E quando eu terminei o livro, eu pensei, eu gostaria que ele lesse. E aí eu falei assim, bom, eu só quero mandar para a editora se ele gostar. E aí eu mandei para ele e pedi, bom, se você gostar, você poderia fazer um prefácio? Aí ele leu e falou, vou fazer sim, topei e gostei. Aí eu falei, bom, então eu posso publicar. Então eu acho que eu tenho uma relação de ídolo mesmo, assim. Apesar dele ser uma pessoa próxima, é aquela pessoa que até hoje eu tenho vergonha de dizer, sempre que ele me diz alguma coisa, eu não sei como responder, sabe? Eu tenho medo de estar sendo meio bobo. Então eu tenho uma relação de fã mesmo com um grande escritor e acho que, como eu disse antes, assim, ele é um desses escritores malditos que ninguém conhece, que vão passar a vida na contracultura e no submundo, sendo pouco conhecidos, e porque eu acho que essa é a sina de grandes, grandes, grandes nomes que eu admiro tanto. Eu até não sei se todos vocês, e para quem vai ouvir, né, a gravação, muitas pessoas passam pelo prefácio direto, né? Quem passou aqui o prefácio direto, leiam. É um texto maravilhoso. Eu gostei que ele transformou meu livro meio metafísico. Eu acho que eu sou muito materialista e ele é meio metafísico. Ele deu uma coisa quase religiosa. Me explica agora você dizer que você é materialista e estava brigando com e estava criticando a síndica. Não precisa explicar, não. É um Me diz materialista aqui, paranoico. paranoia. Uhum. Quem é Leandro? Quem é o Leandro? O Leandro é o meu melhor amigo.
da minha vida, que começou a fazer teatro comigo. Conheci ele aos 8 anos de idade e ele faleceu há 2 anos atrás, do meu lado, num quarto de hotel, enquanto a gente estava em cartaz com uma peça, uma peça de teatro em São Paulo. A gente estava em cartaz e aí, durante a noite, ele faleceu. Acordei de manhã, ele estava falecido do meu lado. Ele tinha 29 anos. Ninguém sabe explicar como isso aconteceu. Ele já tinha perdido um irmão gêmeo dele, assim, de morte de repente, súbita. Ele já tinha feito todos os exames, ele não tinha nada. E aí ele faleceu do meu lado. Eu passei a ter uma série de problemas de saúde mental. Depois disso, passei uma fase bebendo muito. E aí depois entrei em tratamento psiquiátrico, que eu estou em tratamento psiquiátrico até hoje. E eu lembro que ele era o diretor do meu grupo de teatro. E ele era uma das pessoas que eu mostrava todas as coisas. Então ele era a única pessoa que tinha lido as 18 páginas do Conjugado. E aí eu lembro que ele tinha dito que é a melhor coisa que eu tinha escrito. Mas na época eu achei que ele estava falando isso para criticar o que eu tinha escrito para a nossa peça junto. Então eu levei meio como piada na época. E aí quando eu resolvi publicar, eu resolvi dedicar a ele, né? A minha tese de doutorado também é dedicada a ele, porque de alguma maneira ele é um diretor de teatro que teve a vida interrompida muito cedo. Então sinto que é um pouco missão dos amigos levarem as histórias dele um pouco para frente. Então eu vou dedicar, acho que tudo que eu escrever, quase tudo eu vou dedicar a ele e manter nosso grupo de teatro também em nome dele funcionando. É interessante a sua forma tranquila de falar que você ainda faz tratamento, porque o livro, para mim, na verdade, ele me passou grandes questionamentos, né? É o existencialismo profundo, real, do nosso dia a dia, do nosso país, e que em cada página que eu lia, por mais que você quisesse fazer gracinha, eu não conseguia ver gracinha. E eu achava até interessante, porque muitas pessoas escreviam no nosso grupo que estava rindo, a própria Adriana também já escreveu, eu não consegui rir em nenhum momento. E falei, eu devo estar pior do que ele, né? Eu devo estar numa crise existencial muito maior, porque realmente é um senhor. Foi um livro impactante, porque ele não tinha expressões difíceis, ele não tinha nenhum daqueles grandes filósofos que todos morreram. Por favor, se cuida, né? Porque você sabe que todos os filósofos, grandes existencialistas, todos eles fizeram titica aí, se mataram, morreram. Talvez você se cuida, porque nós queremos ver muitos mais livros seus, né? E muitos dramas, quem sabe, né? Voltar a assistir teatro. Eu, então, gente, há quantos anos? Então, eu queria só te perguntar se você queria falar mais alguma coisa do seu livro. Ele foi um livro que me emocionou também, e tenho que dizer para você, eu não consegui rir. Eu acho que não é paranoia, eu não vivo na paranoia, eu vivo realmente uma grande crise existencial. E esse livro realmente chegou em mim. O da Adriana me deu esperança, né? E o teu fez assim, ó, toma! É bom que a gente tem os contrastes, né? Mas só em relação... Na verdade, eu acho que eu deveria ter lido ao contrário, né? Mas mas só sobre esse negócio do humor, porque eu gosto muito de pesquisar humor, porque eu acho que o humor é uma coisa triste, eu não acho que o humor é uma coisa engraçada. Interessante o que você está falando. Por exemplo, eu amo ver Chaves, mas Chaves, para mim, é uma história muito triste. Primeiro porque são um monte de ator velho vestido de criança. É meio triste aquilo, sabe? Primeiro de tudo. E segundo que é um órfão, viúva, a criança mimada, tem toda a mistura de gente triste ali. E eu morro de rir, porque eu acho que a tristeza, que o humor é triste. Um dos caras que eu mais adoro, que é o Roberto Benigni, que dirigiu A Vida é Bela e tal,
Tem uma das cenas, eu assisti, tem uns 2 meses, o Pinóquio dele. Tem uma primeira cena que eu gargalhei, e é uma das coisas mais tristes do mundo, que é ele, de Gepeto, que chega num lugar, ele tá morrendo de fome, ele chega numa taverna, e ele trabalha com madeira, né? E ele fica fingindo que os móveis da taverna estão quebrados para poder oferecer o serviço dele em troca de comida. Então ele senta na cadeira e cai, ó, tá quebrado aqui, ó, quer que conserte? Então ele fica fingindo, balançando a mesa de madeira. Então é isso, uma pessoa que está com fome e ele está fazendo uma cena muito cômica a partir de uma coisa muito triste. Então eu acho que essas duas coisas, elas coexistem. Eu acho que quando a tristeza é triste, é como se a gente tivesse feito... É como se a gente correspondesse a ela. E quando o humor é só engraçado, é como se a gente estivesse cumprindo a expectativa do humor. Então, eu acho que eu gosto de quebrar a expectativa do humor, que a gente não está rindo porque é engraçado. A gente está rindo porque é engraçado, mas também porque é triste. Então, eu gosto de misturar essas duas coisas. Então, é como se fosse 2 linhas no livro, sabe? Tem uma linha aqui, que é um monte de bobagem sendo dita, e uma outra linha aqui embaixo, que você pode escolher qual das duas que você vai flutuando, você pode ficar no meio, você pode subir e descer, enfim. O humor, né? O humor é sarcástico, é triste, né? Você vê que a gente fica com vontade de rir quando vê. Eu não fico mais, mas já tive vontade de rir quando você vê uma pessoa tropeçar e cair. Sim, uma pessoa caindo é muito engraçado, porque corpos não foram feitos para cair, né? Eles foram feitos para ficar em pé. Quando eles caem, qualquer expectativa quebrada, a gente ri, né? O humor é Eu isso. eu queria ler o último texto seu do livro e queria pedir para que você lesse um dos textos que mais te representou, tá? O que eu vou ler é o final, né? O spoiler. Tentar sair da palavra... Gente, isso para os escritores é uma aula, hein? Tentar sair da palavra como se sai de casa. Abrir a porta do verbo e pular para fora do nome. É a última página, tá, gente? Mas de dentro do conjugado, só é possível cair no abismo de falar. Gente, linguística pura, fantástica. Eu tenho que dar os parabéns e eu fiquei apavorada em ter que entrevistar o Luiz Ribeiro, né? Que nada. Emocionante. Eu vou ler a minha parte preferida. Não é a minha parte preferida, a minha parte preferida é a parte do amor, que é quando eu deixo escapar o meu lado sentimental. Mas eu gosto muito dessa parte aqui, que é o capítulo 17, que está na página 72, porque eu já estou com uma outra edição aqui, que tem uma paginazinha a mais, mudou, mas eu acho que é 72. É 71, não. 71, é 71. Aqui. Tá, então é 71, que quando alguém começa a sumir com as coisas, né? Se é que some. E aí começa assim, será que é a mesma pessoa que faz isso? Pensei um dia, sem saber por quê. Pode ser, quem mexe some, quem some mexe, eu acho. A diferença entre mexe e some é que quando mexe fica e quando some vai. 2 lados da mesma coisa. Ficar significa que ainda tem, mesmo que em outro lugar. Sumir significa ir para outro lugar que não sei onde, mas que ainda assim existe indefinido. Mas sumir e somar. Mas some também é somar. Some aí 2 mais 2, some o 2 e o 2 e aparece o 4. Somar é sumir com 1. Sumir é só sumir, mas manter 1. Se todo o resultado de uma soma é 1, e toda vez que some fica um onde não sei, mexer, sumir e somar é a mesma coisa. As 3, para mim, como sofrimento de novela, no conjugado quadrado linguista de quem espera que alguém venha algum dia. Acontece, embora não aconteça, o problema é que sempre é para pior. Essa foi minha parte favorita. Eu li várias vezes. Assim, cara, você é de uma inteligência... Desculpa, posso falar, Cris?
Cara, eu estou emocionada. Olha, claro que você pode. Você, Luiz, é de uma inteligência, e é a beleza da inteligência. Quando a gente vê uma pessoa inteligente assim, a gente admira, porque é lindo, é de uma inteligência e dá orgulho de ser humano, sabe? Porque o cara foi fazer aquele baile das palavras, e ele chegou naquelas palavras que são não apenas palavras, mas elas são significado. E quando você vê um cara que te diz que, pô, quem somar, some, porque você tem o 2 mais 2, some os dois e aparece um 1, então você transforma, e você some, e você soma. E você soma aquilo dentro de você também, porque é um conhecimento a mais que você somou, e aquilo vai no infinito. Então, o fato de ler isso com uma poesia, com um significado, com um humor... Então, assim, eu gostei muito. Eu pensei até em fazer um vídeo do seu livro no canal, mas eu não sei se eu vou ter coragem, porque eu não sei se eu posso dar a dimensão que o teu livro merece. Eu não sei se eu tenho, assim, essa capacidade. Eu, sinceramente, achei muito lindo. E eu tenho muito que te dar os parabéns. Sinceramente, eu tô assim, sendo muito honesta, eu gostei muito. E também a questão, aí é que vem, além de te elogiar, uma pequena pergunta. A questão da forma, como é que você escolheu aí essa forma dos parágrafos? Porque tem horas que é muito óbvio, você tem a escada, né? O cara vai descendo a escada, as palavras em forma de escada. Mas tem horas que não é muito claro o modo como você separou de um lado para o outro. Eu imagino que não foi aleatório. E eu acho que é um livro para se ler Eu não senti nada aleatório, não. para perceber. Quando eu percebi que Lena era anel ao contrário, eu falei, caraca, esse cara show! Essa foi show! E, não, tipo, então... lei direito, aí fala lei, porque, né, pede direito, direito é lei. Pô, isso, caraca, foi muito bom. Então, foi uma das coisas mais difíceis para mim, porque retomar depois de 10 anos, eu tinha medo de não conseguir usar mais a mesma linguagem, sabe? Porque aquilo foi feito lá atrás e depois ficou um vão. Então, uma das minhas preocupações foi que eu conseguisse manter uma mesma pegada. Mas eu acho que eu fui dividindo por bloco. É meio intuitivo, né? Mesmo, não tem uma regra, mas eu dividia meio por blocos, assim. Em algum momento tem blocos sonoros, em algum momento tem bloco de sentido, assim. E de silêncio. Tem os blocos de silêncio, é como se fosse o efeito de vírgula, de pausa, de estrofe, mas também tem algumas coisas que são blocos de sentido, assim, eu construía frases em que o substantivo estava no fim, então eu puxava os substantivos todos para o fim e construía a frase na mesma lógica, tipo, isso aqui, a palavra no fim. Ou então, quando eu ia fazendo a sonoridade dos nomes, eu sempre tentava fazer que o diálogo fosse correndo. Então, começava numa frase, terminava na outra, começava numa frase, para dar um efeito meio de, não sei, de marisia, de enjambumã, né? Do enjambumã da poesia, que é como se fosse um verso único, que está sempre se prolongando e que a coisa está fazendo. E também tentar sempre criar no fim uma queda, para que tivesse uma sensação de que os capítulos eles estavam sempre sendo falados aqui no tá, de repente, pum, assenta. Aí depois começa outro, assenta. Então, eu acho que foram alguns recursos assim que eu usava. Mas o uso da separação, a maioria deles foram bastante intuitivo mesmo, sabe? Ficou muito bom. Acho que é um livro para se ler em voz alta também. Como disse Thiago, com jazz no fundo. Assim. Eu acho que é um livro também que eu acho que não cabe no formato digital também. O formato físico dele, o silêncio que tem que ter entre as palavras, tem que ser um livro físico também. Fica uma dica aí para quem quiser adquirir ele físico, hein? Compensa. Deixa eu te perguntar uma coisa, até falando nisso sobre a forma da prosa poética dele, você saberia dizer assim, quais atores que te influenciaram bastante escrevendo nesse formato? Assim, tem um quê de Kafka, a questão do confinamento, essa espiral de loucura dele, uma prosa poética do Radon Nassar, Carlos Costa, algo do tipo, saberia dizer? Ou foram vários na sua vida? Assim? Então, na época, eu não me recordo na época quem era, mas eu lembro que eu estava fazendo meu TCC sobre Lourenço Mutarelli. Então, eu estava pensando nele, na estética dos quadrinhos e no teatro dele, que era especificamente o que eu estava pesquisando, porque era a minha faculdade de teatro. De resto, tem a questão da fábula, que eu acho que vem muito um pouco do realismo fantástico, e vem um pouco das perguntas do Saramago, sabe?
Eu gosto da maneira que ele faz os romances a partir de perguntas e tipo, e se acontecesse não sei o que lá? E se todo mundo ficar cego? E se ninguém vota? E se não sei o que lá? Eu acho que fazer perguntas absurdas e tentar responder elas durante um livro é uma coisa que me instiga. Eu gosto dessa coisa de corrida que você fala para fazer em voz alta. Os poetas de contracultura, que grande parte da minha pesquisa é em contracultura, então Roberto Piva, o pessoal da geração beat, tem um pouco de geração beat, Ginsberg, principalmente, e o Ferlinghetti, que é meu preferido, que é o que é mais ali, que era o dono da livraria City of Lights, né? Que tem uma poesia também, que ele era o beat que era erudito também, junto com Burroughs. Então, eu acho que tem uma mistura dessa gente aí. E, claro, né, todos os clássicos que a gente vai carregando na mochilinha, eu acho que eles acabam aparecendo. Principalmente no primeiro livro, isso a Adriana pode dizer também. A gente tem tanta coisa acumulada que eu acho que o primeiro livro é um despejo de referência também, né? Ô, Adriana, eu acho que quando você falou que uns parecem uma escada e dá para entender, eu acho que está na página 21, o que eu não entendi, porque que ele se abriu tanto. Mas aí é demais pedir isso para ele, né? Explicar. Mas veja se é isso, na página 21. O que exatamente? Fala o... Embaixo, ela estava comentando que em alguns lances aparecia realmente até uma escada, né? Uhum. E a gente entendia a separação e o afastamento. Eu não consegui entender essa separação que você fez. De qual trecho? Lê para mim, para eu saber qual que é. É em frente à pia, aí depois vem a mesa, página 21. Uhum. Pegou? É porque eu tô com uma edição diferente. Deixa eu pegar minha outra edição ali. Gente fina é outra coisa, ele já tem 2 edições, né, não? Pois é. Mas assim, nossa, mas é um livro que, tipo, o final... Na hora que você falou, eu me toquei, que eu anotei alguma coisa que eu não entendi. Aí botei um ponto de interrogação. Peguei. Gente. Eu acho Entendi. que às vezes não é um livro... Posso falar um minutinho? Claro. Não é um livro tão... para a gente entender tudo. É um livro para ficar na sonoridade, muitas vezes, né? Não é para ser entendido. Nenhum livro a gente consegue entender totalmente. É para E assim, é só uma coisinha. Mas como nós estamos candidatos a escritores também, a gente já quer perguntar por que ele fez isso, né? Ah, sim. É porque, assim, eu também não vi humor. Quer dizer, eu vi o humor, mas não ri. Né? Uhum. Eu gargalhava. Eu escrevia de lápis, ha. Eu via o humor, mas eu não ri. Mas, ao mesmo tempo, como a Cris falou que foi uma coisa que deixou ela... A mim também deixou impactada, mas foi muito mais um impacto positivo. Engraçado, porque eu vejo o livro todo como a angústia em poesia, mas uma poesia lírica. Sim. Tem uma beleza, quer dizer, tem uma angústia, mas tem uma beleza que no fundo me deixou mais leve. Não é que seja leve, o livro não tem nada de leve, mas não achei uma coisa que me deixou tão angustiada, sabe? É como se fosse... É possível colocar a angústia em forma de poesia, né? Eu vejo o livro como poesia. Eu acho que eu olhei também, mas como uma diversão da angústia, né? Tem um pouco de se divertir na angústia. Tem uma poética de se divertir na angústia. Transformar a angústia numa coisa mais divertida, diversificada. Pois é, eu acho. E essa parte que eu fui caindo da página 21, eu acho que é descritivo mesmo, assim. Eu estava descrevendo coisas, objetos, e estava tentando ejetar eles, né? E aí eu fui desfazendo a frase, desagregando, desfragmentando ela, né? Até o fim. Mas é isso, é bastante intuitivo. Eu estou racionalizando aqui. Você quer falar mais alguma coisa sobre o seu livro? Não, estou satisfeito e queria só agradecer. Eu te incomodei com as minhas perguntas.
Amei, amei, tô amando o encontro. Espero que a gente possa fazer outros mais vezes. Eu quero ler o que todo mundo escreve também. E amei demais, amei demais. Estou muito feliz. Adoro esse grupo. Às vezes eu não consigo nem acompanhar, porque eu vou olhar, já tem 200 mensagens. E aí eu olho as 10 últimas e as 10 primeiras para ver se tem alguma coisa que eu pego ali. Mas gosto muito demais, agradeço demais todo mundo, muito generoso e muito gentil. Muito obrigado. Você principalmente, Cris. Aplausos pra gente. Para o grupo. Agora eu não. Palma para Quero ver vocês. Andréia no próximo. Pra gente o grupo todo.